Vamos então continuar com esta sessão, começando com a apresentação da Vera Marques Alves, a arte popular portuguesa no arranjo dos interiores domésticos, uma política de nacionalização das classes médias dos anos 30 e 40 do século XX, começando por agradecer, obviamente, e depois agradecendo também a boa gestão do tempo. Obrigada. Penso que não será muito difícil. Eu também quero começar por agradecer à professora Paula André e ao professor Carlos Sambrício esta possibilidade de estar aqui convosco e de participar neste colóquio, que se cruza com muitos dos meus interesses, de facto. A minha comunicação diz respeito a um período muito definido da história de Portugal, mais precisamente há década e meia que vai de meados dos anos 30 a 1950 e que diz respeito ao período em que o Estado Novo português, portanto a ditadura chefiada por Salazar, desenvolve aquilo a que podemos chamar uma política do gosto. E que, como veremos, abrangerá uma série de áreas do cotidiano nacional, em particular do cotidiano burguês, desse final da primeira metade do século XX. Essa política foi concebida por um organismo do Estado Novo em particular, o Secretariado da Propaganda Nacional, mais tarde designado por Secretariado Nacional da Informação, uma mudança feita em 1944, portanto já no fim da Segunda Guerra e de alguma maneira para dar resposta às preocupações decorrentes do novo contexto geopolítico portanto, esta política do gosto é desenvolvida por este CNI, como nós o conhecemos e como ficou conhecido, que era dirigida, ou que foi dirigido durante esses 15 anos, sensivelmente 15 anos, por António Ferro. Portanto, entre 1933, a altura em que este organismo é criado, e 1949, ano em que o António Ferro sai do governo. Ora bem, quem foi António Ferro é importante perceber, porque explica também vários aspectos da sua política. António Ferro foi um intelectual escritor, jornalista, que participou ativamente na cena modernista dos anos, principalmente de finais dos anos 10 e durante a década de 20, e que, a partir de 1925, se afirma sobretudo como repórter internacional. Na verdade, é António Ferro que vai conceber a própria criação e, de alguma maneira, a configuração deste organismo de propaganda do Estado Novo. E os 15 anos em que ele dirige este organismo são orientados por algumas ideias centrais. E entre essas ideias destaca-se talvez uma das maiores preocupações de António Ferro, obviamente em consonância com o regime de Salazar, a saber, a preocupação em afirmar a imagem de Portugal no exterior. Ou seja, uma preocupação focada no olhar estrangeiro sobre Portugal.
Os antropólogos têm demonstrado há muito tempo que as identidades se constroem na relação entre comunidades e, portanto, afirmar uma identidade nacional é sempre necessariamente afirmá-la perante as outras nações. Ou afirmá-la, se quisermos, na arena internacional. E, por exemplo, até à Segunda Guerra Mundial, o grande palco de afirmação das identidades nacionais eram as exposições universais, por exemplo. E, enfim, hoje temos outros palcos que passam, por exemplo, pelo desporto, etc. Esta intenção ou esta preocupação de António Ferro está presente na sua atividade desde muito cedo. Por exemplo, em 1921, ele dirige uma revista, um magazine, como também se dizia, chamado Ilustração Portuguesa, dirige-o durante 7 meses e enuncia como objetivos dessa publicação o de estilizar a raça e integrar Portugal na hora que passa. Se quisermos atualizar Portugal. Através de quê? De imagens, precisamente. 10 anos depois, em 1932, esta preocupação mantém-se. E António Ferro escreve no jornal Diário de Notícias o seguinte: toda a vida moderna desliza e patina sob o ecrã e sobre as páginas brilhantes das revistas francesas ou alemãs. Desportos de inverno em Saint-Maurice, piscinas a transbordar de corpos frescos e harmoniosos, corridas de cavalos, onde os olhos dos espectadores conseguem acompanhar os jóqueis, gravuras animadas e vivas do folclore luminoso da Europa Central, exibições de jazz inverosímeis, paradas hitlerianas, fascistas, socialistas, movimentos de corpos, que são movimentos de ideias, luzes da Broadway que dançam no céu de Nova Iorque, tropas que passam e enchem a rua de música e de heroísmo, saltos em altura, saltos em comprimento, ténis, regatas, toda a vida se comprime, toda a vida que se comprime e se distende, que se mexe, que se agita, que prova ter vida. Atualidades americanas, inglesas, francesas, alemãs, russas, espanholas, rumenas, belgas, jugoslavas, checas. Nunca, ou quase nunca, uma atualidade portuguesa. Quer no claro-escuro do cinema, quer na retrogravura sépia dos magazines europeus. Ora, face a este diagnóstico que ele mantém ao longo dos anos, até às vésperas da criação do SNI, ou naquela altura ainda SPN, face a este diagnóstico, como eu dizia, António Ferro vai tentar desenvolver uma política de transformação da própria fisionomia do país, tentando, desde logo, tornar a nação mais fotogénica, conferindo-lhe uma aparência requintada, esteticamente apelativa, que a coloque no patamar dos países civilizados. E digo civilizados porque esta é a expressão que o próprio Ferro emprega, com o sentido que já vamos ver. O exemplo que ele tem em mente é o de alguns países do norte da Europa, como ele escreve por volta de 38, a civilização de cada povo mede-se ao primeiro olhar, tal qual se avaliam os homens por certos aspectos exteriores.
Na Suíça, na Holanda, na Suécia, o que logo nos seduz é a nitidez de certos pormenores, o arrumo exterior dos serviços públicos, a fisionomia fresca e juvenil das coisas e dos seres. Por toda a parte, no simples quiosque dos jornais, na carroça do vendedor ambulante, no cartaz ou na montra, a civilização é uma palavra clara, luminosa, indiscutível. Note-se que, ao utilizar o termo civilização, Ferro está a referir-se ao apuramento estético e artístico de um país ou de uma sociedade e nunca a evocar os níveis de desenvolvimento económico, social ou científico. Nessa medida, o CNI lança uma série de operações que visam dar forma a essa aparência dita civilizada e falo-á através de campanhas que visam os espaços públicos, as estradas, as ruas das cidades, os hotéis, os cafés, mas também os interiores domésticos. A revista Panorama, editada pelo CNI e que é lançada em 1941, é talvez o maior testemunho desse projeto de transformação da fisionomia do país. Nos seus artigos, reportagens, a expressão bom gosto é repetida à exaustão. É usada para falar de arte e decoração, de pousadas e casas particulares, de livros, publicidade, das montras das lojas, dos jardins, dos edifícios e mesmo dos produtos industriais. Parece-me claro que Ferro segue aqui um programa de transfiguração da vida pela arte, um programa muito modernista de esteticização, se quisermos, do cotidiano, e que é um programa que percorre o século XIX e o século XX, ou percorre alguns grupos de artistas e intelectuais no século XIX e no século XX, que elegem a fruição estética como o grande valor da existência, devotando, se quisermos, todas as energias ao embelezamento do cotidiano, da forma de vestir ao arranjo das habitações, passando pelo próprio comportamento. Entretanto, esta tentativa de promover uma atualização estética do cotidiano português, que permitisse afirmar Portugal entre as nações civilizadas, será acompanhada de um trabalho de promoção dos traços alegadamente exclusivos da identidade portuguesa. Ferro estava também consciente de que a afirmação das identidades nacionais passava pela construção de uma imagem diferenciada face às restantes comunidades, que ajudasse a criar a ideia de uma cultura única e distinta de todas as outras. Nesta medida, o CNI promoveu o desenho de uma fisionomia moderna que fizesse uso de tudo aquilo que se pudesse servir como marca de uma identidade portuguesa exclusiva. E nessa medida apropriou-se dos elementos do folclore e, em particular, dos chamados objetos de arte popular, concebidos desde o romantismo como traços distintivos das nações. Nesta medida, por exemplo, desenvolve um vasto conjunto de exposições e certames dedicados a este campo da cultura popular. No fundo, pretendia-se que os objetos rústicos invadissem também eles a modernidade nacional, aportuguesando-a. O exemplo mais claro deste projeto é a edificação das pousadas de Portugal, pequenos estabelecimentos hoteleiros localizados em zonas rurais, onde um suposto bom gosto moderno era combinado com a decoração inspirada em motivos populares.
o secretariado tentaria também incorporar este padrão estético nas casas particulares. E em 1948, já no fim do consulado de António Ferro, à frente do CNI, o seu diretor congratulava-se com o êxito deste projeto, afirmando que a obra do CNI chega até a influenciar os que a negam e que, sem perceberem como, já preferem a jarra de Estremoz ao triste solitário, o azulejo de motivos populares ao azulejo banalmente floreado a fingir antigo. Este êxito a que António Ferro se refere tem, entretanto, subjacente um longo percurso de depuração e reinvenção do universo das coisas rurais. Ele só foi possível mediante um processo de seleção e reclassificação dos artefactos populares, que, na verdade, escondeu aquilo que os associava a um cotidiano de trabalho rude, que era o cotidiano camponês. Este foi um processo de reinvenção que transforma as coisas rurais em algo capaz de exprimir de forma aceitável para as elites a identidade na nação. Como é que se processa esta transformação? Como é que os artefactos rústicos, que durante grande parte do século XIX são desdenhados por estarem demasiado próximos das condições materiais de existência da população rural, pergunto como é que estes artefactos rústicos se transformam em símbolos e insígnias da nação. Ora, isso passa pela transformação, ou se quisermos, reconversão desses mesmos objetos em arte, não é? Quando nós falamos em arte popular, um antropólogo alemão já o escreveu há bastante tempo, quando falamos em arte popular, falamos de facto de uma construção que projeta determinados significados no universo da cultura material rural. Não existe arte popular como um dado da realidade. Até eu penso que o meu antecessor falou em arte popular no século XIX e sim, os historiadores da arte em Portugal, como o Joaquim Vasconcelos, o Ramalho Ortigão, etc., começam de facto a vislumbrar e acentuar essa dimensão estética dos objetos populares, mas creio que não lhe chamam ainda arte popular, chamam-lhe indústrias caseiras, por exemplo, é uma expressão que usam muito, não é? Ok, falta pouquíssimo. E de facto, a transformação, mas de facto, ainda já no finais do século XIX, há esse caminho. Mas de qualquer maneira, precisamente, é um caminho que começa a ser traçado a certa altura, na busca de um estilo nacional, por parte, por exemplo, do Joaquim Vasconcelos, mas que durante muito tempo não foi reconhecido, não é? Ou seja, o que se passa é que esta transformação dos objetos rústicos, ou se quisermos, dos objetos da cultura material em objetos de arte, releva de um olhar vindo de fora, não é? Que transforma estes objetos em alvo de contemplação, de admiração,
que permite enquadrá-los no cotidiano das classes médias ou da burguesia como objetos decorativos, e que, ao mesmo tempo, de alguma maneira, coloca-os ao nível dos elementos da cultura popular que anteriormente os românticos tinham recolhido, como a poesia popular, os contos populares, o cancioneiro, etc. Ou seja, os objetos são transformados em coisas do espírito, coisas que relevam de uma apetência artística e espiritual do povo. O que a política folclorista, o que a política do SNI faz é precisamente, explorando todo o trabalho de etnógrafos que inventariaram a arte popular no princípio do século XX e um pouco anteriormente, explorando esse trabalho, o que o SNI promove é precisamente um conjunto de objetos rústicos que se salientam pelas suas qualidades plásticas, ao mesmo tempo que deixa na obscuridade esse universo amplo da cultura material que, pela sua excessiva humildade, remetia-nos para a penúria da vida rural. Eu vou abreviar um pouco. Queria chamar a atenção que este processo de promoção da arte popular como elemento também decorativo tem um alcance político também que me parece importante, porque trata-se não só de aportuguesar as classes médias e uma certa modernidade nacional, mas também tem um outro efeito concomitante, no sentido em que, ao identificar, num processo que vem de décadas anteriores, ao identificar estes objetos com a alma nacional, com a essência da nação portuguesa, ao sublinhar os seus aspectos encantatórios e transformá-los em objetos de desejo, de alguma maneira, o SNI estende à própria nação, ou permite que se estenda à própria nação, o apego afetivo suscitado por esses mesmos objetos. Ou seja, através do uso da arte popular na decoração dos apartamentos urbanos ou das casas de campo, é a própria nação que se insinua no cotidiano destes grupos, enquanto objeto familiar da afeição diária. E, se quisermos até, enquanto objeto de encantamento amoroso. Fico por aqui. Muito obrigada.